Abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Quero refletir com os amados irmãos, rapidamente, o Salmo de número 8. Temos estudado às quartas-feiras, quando possíveis, os Salmos. E hoje eu quero falar sobre o Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Deus fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Onde você estava 100 anos atrás? Está no céu? Há 100 anos atrás? Não te vi lá não lembro de tu lá não. Onde você vai estar daqui a 200 anos? Se continuar assim, na glória. Hoje, onde você está? Qual o valor que você tem dado a você? O tempo que Deus nos deu de viver neste tempo, né? Uns com uma idade mais avançada, talvez o Carlinhos é o mais experiente aqui, né? Talvez o mais novo seja eu também aqui, mas o que nós podemos reconhecer da nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui? Esse Salmo de número 8 é um salmo que fala muito ao meu coração, estudando sobre ele, vendo alguns detalhes, alguns historiadores, e nós podemos trazer para os amados irmãos uma reflexão muito breve, que diz o seguinte: reconhecendo o nosso lugar no mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para deixar um legado. Eu creio que o maior legado é a nossa intimidade com Deus. Jamais queremos ser reconhecidos pelos diplomas, pelos bens, pela roupa, pelo corpo, mas queremos ser reconhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de que a nossa geração ela é marcada por um sentimento de não pertencimento. O que é isso? Em outras palavras, as pessoas em geral têm dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo. Muitos estão perdidos, sentindo que como se a vida não tivesse sentido algum. Outros, por sua vez, são autoritários, até mesmo sobre os seus pais, fruto da doutrinação cultural vigente nesse mundo. Outros estão tão perdidos que perdem nas drogas, se perdem nos vícios, se perdem no mundanismo. Mas a solução para o homem perdido é Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a solução para o homem perdido está em encontrar-se com o seu Criador, que é a sua fonte de origem material, espiritual e existencial. O caminho para qual o homem se encontra com Deus é Jesus. Por isso ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ademais, meus amados, a fonte de toda a verdade sobre esse caminho está na palavra. E é por isso que o Salmo de número 8, sendo a palavra de Deus, nos traz luz sobre este tema, pois demonstra onde está o nosso lugar no mundo.
Quantas pessoas estão perdendo o valor da sua vida? Quantas pessoas estão perdendo ou deixando de desfrutar do potencial que Deus lhe deu, que Deus o criou, porque Deus o criou por algum propósito. Deus o criou para algo especial, principalmente a sua igreja, principalmente o seu povo, que foi adquirido, né? É um povo que foi comprado pelo alto preço. O irmão Carlinhos cantou um belíssimo hino aqui, sobre o valor da alma. E muitas vezes, muitas pessoas ainda, ou a maioria, não reconhece o valor da sua alma, porque não dão valor naquele que morreu na cruz em seu lugar. Não reconhece o valor da sua vida quando tem a oportunidade de se colocar à disposição do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo tempo? Quantas pessoas estão se isolando? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para reconhecer a sua condição? E reconhecendo o lugar no mundo, nós podemos tirar aqui 4 pontos rapidamente. Em primeiro lugar, nosso lugar no mundo é abaixo de Deus. Lá no verso 1, o salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Em primeiro lugar, o nosso lugar no mundo é abaixo de Deus. Tem gente que quer ser igual a Deus, tem gente que quer ser mais que Deus, mas o salmista nos mostra aqui a nossa condição. Ele atesta sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, louvando a Deus, um Deus magnífico. E parece-nos óbvio que nosso lugar é abaixo de Deus, mas para essa geração que nós estamos vivendo, arrogante, que o tempo todo demonstra uma atitude de independência do seu Criador, que não valoriza a presença de Deus, que não reconhece que foi criado para a glória de Deus, no tempo que faz necessário lembrar a este homem, ou a esta mulher, a este jovem, a este tempo, de onde ele vem e de que irá prestar conta da sua vida. As pessoas não têm tempo, não estão tendo tempo para refletir da sua condição da vida, não reconhecem o seu valor, vivem desesperadamente na ganância, no ter, do ser, de querer, em busca de tantas coisas, e as coisas passam tão rápidas, mas esquecem o valor, e muitas pessoas estão brincando com a vida. A vida, ela pertence a Deus. A vida foi Deus quem nos deu. E Ele tem o poder de tirar a nossa vida. Tudo está no controle das mãos de Deus. E tem muitas pessoas vivendo nessa geração, vivendo como se parece que não vai prestar conta a Deus. Estão vivendo que parece que nunca vão morrer, que nunca vão passar deste tempo. Estão vivendo longe de Deus, estão vivendo longe do temor a Deus e até no meio das igrejas. As pessoas não têm o valor, não reconhecem o valor da alma, não reconhecem o valor de servir a Deus, não reconhecem o valor de ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar vidas, para evangelizar, para testemunhar do amor de Deus, porque estão preocupados com tantas coisas, questão de prioridade. Vivemos num tempo que as pessoas estão priorizando o eu, e estão querendo se colocar acima de Deus, querem dominar a sua vida, querem dominar a sua história, querem fazer história através da sua própria vida. Queridos, a nossa vida pertence a Deus. O salmista deixa bem claro: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o seu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Então guarde isso. Em primeiro lugar, o nosso lugar no mundo é abaixo de Deus. Somos dependentes de Deus 100%. Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 13 em diante, ele diz que muitas pessoas planejam algumas coisas: vou a tal lugar, amanhã farei isso, farei aquilo, e aí ele mesmo dá a resposta. Ele diz o seguinte: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ao invés de dizer eu vou fazer, eu preciso reconhecer, se o Senhor permitir. Sendo esta a vontade do Senhor, Ele vai fazer através da minha vida. Mas em segundo lugar, o nosso lugar neste mundo é centrado no amor de Deus. Este é o nosso lugar. O versículo 2 fala exatamente isso: da boca de pequeninos
e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. No versículo 2, esse versículo demonstra que Deus nos defende como seus pequeninos. E Ele suscita, como diz o texto, força em nós. Isso demonstra a dependência de Deus. Por isso, Jesus, ao defender as crianças, afirmou que quem não for dependente de Deus como crianças, ou é de outrem, certamente não pode entrar no reino de Deus. E mais, fundamenta essa verdade relembrando o Salmo 8, quando reafirma que a boca dos pequeninos Deus suscita o verdadeiro louvor. Nosso lugar neste mundo é nos braços de um Pai amoroso, como criança. É o lugar mais seguro, é o lugar onde nós temos a convicção de que temos a proteção verdadeira. É o lugar onde nós reconhecemos que somos amados. É o lugar que nós conhecemos que nós somos acolhidos, somos abraçados, somos amados. E quando nós reconhecemos, amados, que o melhor lugar nesse mundo é centrado no amor de Deus, porque se não for o amor de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Se não for centrado no sacrifício de Jesus na cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse centrado na demonstração da graça de Deus, é por isso que muitas pessoas, por isso que foi dito algumas vezes, e é uma realidade isso, a gente tem comprovado isso, há muitas pessoas, membros de igrejas, que ainda não tiveram uma experiência real e profunda com Jesus, porque a vida está centrada na liderança, a vida está centrada nos cargos, a vida está centrada aos domingos, a vida está centrada sempre em volta de si, mas não está centrada em Deus. E se está centrado no amor de Deus, é o lugar mais seguro desse mundo, é o lugar mais tranquilo nesse mundo. E esse Salmo de número 8 relata exatamente isso, quando ele diz: da boca dos pequeninos e crianças do peito, suscitaste força. O Senhor se agrada, Ele coloca um novo cântico na nossa boca, Ele nos dá uma nova veste, Ele nos direciona e nos consola. Por isso, o seu lugar, o melhor lugar nesse mundo, é centrado no amor de Deus. Mas a terceira lição, em terceiro lugar, o nosso lugar no mundo, é o de criaturas finitas. Não somos os maiorais, não somos os melhores. Olha no verso 3 e 4. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que te visites. O salmista aqui, ele reconhece a sua finitude, ele reconhece assim as suas limitações, e é um processo. Estamos, nosso lugar é baixo de Deus, está centrado no amor de Deus, e reconhecer que nós somos criaturas finitas. E os versículos 3 e 4, nós não somos poderosos. Muitos hoje se mostram arrogantes, especialmente ímpios que detêm poder, riquezas e fama, asseverando em seu momento de cegueira espiritual de que nada pode tocá-los. O Salmo 8 demonstra a nossa fragilidade, quando ele afirma: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres. Fantástico essa reflexão. Teríamos que fazer isso todos os dias, olhar para a criação de Deus, olhar, como diz o texto, quando contemplo os céus, a obra das suas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que te lembres. E esse Deus criador, sustentador, que nós admiramos na criação, Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que manifesta o seu poder, a sua graça, é um Deus que transforma, é um Deus que muda a história, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Quem somos nós diante de um Deus todo-poderoso?
Quem somos nós diante de um Deus que criou o céu, a terra, essas coisas lindas que nós temos visto, não é? Quem somos nós? Nós somos limitados, somos finitos. Mas em quarto e último lugar, o nosso lugar no mundo é o lugar de honra, pois entre todas as criaturas materiais e espirituais, versos 5 e 6 diz exatamente isso. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou em suas mãos? O que você tem produzido aquilo que Deus colocou diante de nós? Da natureza, das pessoas. O que nós estamos fazendo mediante quando nós reconhecemos que, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, o que nós estamos fazendo em prol de gratidão a Deus? O que nós temos feito para buscar uma intimidade com esse Deus Todo-Poderoso? Deus escolheu o ser humano para ser o cabeça da criação, dando-lhe honra. Que privilégio, responsabilidade e condução desta criação. O Salmo 8 afirma isso: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Esse é o nosso lugar no mundo. Quando você compreender essas verdades, sua vida encontrará sentido. Quando nós reconhecemos onde é o nosso lugar no mundo, nós vamos reconhecer o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro privilégio de desfrutar da companhia de Deus e poder fazer o de melhor daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, de poder amar, de poder cuidar, de poder zelar, de poder fazer conhecido o nome de Deus, de poder fazer com que o nome dele seja honrado, porque ele nos deu esta honra de cuidar de tudo aquilo que ele criou. Ele nos deu a honra de poder falar do seu amor. Ele nos deu a honra de poder desfrutar de tudo aquilo que ele criou para a glória dele e para a nossa alegria. Então, esses são os lugares essenciais onde o Senhor nos colocou para desfrutarmos da sua doce, gloriosa presença. O que você tem feito das oportunidades que Deus tem lhe dado? O Léo disse que 100 anos atrás ele estava no céu. Há 200 anos na frente, Thaís disse que nós vamos estar na glória, né? Acha que vai estar na glória, né? Eu tenho certeza. Mas hoje, o que nós estamos fazendo hoje? Nós almejamos o céu, almejamos revelar a glória de Deus na nossa vida. Mas qual é o valor que você tem dado a isso? Qual o valor que você tem dado a Jesus? Qual o valor que você tem dado à sua vida neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo? Aqui é passageiro. Então, o melhor lugar nesse mundo é abaixo de Deus. O melhor lugar nesse mundo é centrado no amor de Deus. O melhor lugar nesse mundo é reconhecermos as nossas limitações, que existe um Deus todo-poderoso que me faz admirar todas essas coisas. E o melhor lugar do mundo é reconhecer que Deus nos dá o privilégio de fazer parte da sua história nesse tempo.